Eu para os irmãos. Amado, eu vou deixar um versículozinho aqui rápido. Eu vou explicar para os irmãos. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 22, do verso 20, a palavra diz assim, olha o que o Senhor diz. Como se ajunta a prata, o bronze, o ferro, e o chumbo, e o estanho, no meio do fogo, para assoprar o ferro sobre eles, a fim de se fundires, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e serei fundido no meio dele. Como se funde a prata no meio do forno, e assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Amados, eu vou parar aqui. Aqui a palavra está falando do fim dos tempos, do juízo final. Entenda que aquele que não herdar a salvação, não herdar a morada eterna, o que Deus vai fazer com essa nação e com este povo? O Senhor está falando de uma nação perdida, de um povo perdido. Não está falando de um ou dois, não. Está falando de uma multidão, de uma nação perdida. Olha o que o Senhor está dizendo. Como se ajunta a prata, o bronze, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do fogo. Olha só que para assoprar o fogo sobre eles e fundir, e se fundires, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. O Senhor está falando do lago de fogo ardente ao qual ele vai lançar Satanás e todos os seus seguidores no juízo final. E ali você vai queimar de eternidade a eternidade e o fogo não vai apagar. Lá em Apocalipse 20, 21 fala a mesma coisa. Mas aqui está falando com palavras simbólicas. Então, o Senhor vai juntar o povo, porque Ele é Deus, Ele tem o poder para isso, e vai fundir. Então, naquele fogo, você vai queimar de eternidade a eternidade e nunca vai sair de lá. E olhe mais o 21. E agregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor. Olha bem. E agregar-vos-ei, vai juntar todos juntinho. E assoprarei sobre vós o fogo do meu furor. Observa o que Deus vai fazer com este povo que zomba dos fiéis e persegue, zomba da igreja de Cristo. Esse que faz as maldades rindo, vai pagar chorando. Observa aí. Hoje eles fazem a maldade rindo, mas eles vão pagar, não foi nem chorando não. Vai pagar rangindo o dente, gritando, em pranto, e não vai ter quem o salve. Hoje você tem quem salva. Cristo salva a alma e livra do fogo eterno. Mas esses maldosos que não se rendem ao Senhor e faz o mal rindo, brincando, gloriando, e fala que vai fazer churrasco na morte de um justo, vai fazer festa. Às vezes o próprio irmão de sangue, irmã de sangue, fala que vai fazer festa na morte do irmão. Olha o que Deus vai fazer se não arrepender, se não pedir perdão. É a palavra, nem eu que estou desejando não. Você vai com seus próprios pés, eu estou pregando a palavra. Ah não, ele fala desejando, não desejo nem para o meu pior inimigo. Mas infelizmente a gente não pode fazer nada, porque eles vão com os próprios pés para o inferno. Olha bem. E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o meu furor, e sereis fundido no meio dela. Não tem escapatória. Como se funde a prata no meio do fogo, assim serei fundido no meio dela. Como coloca a prata e o ouro no fogo para fundir, assim o Senhor vai fazer com todos os maldosos, o demônio, o anticristo, tudo, vai lançar no lago de fogo e vai ser fundido no meio dela. E assoprarei que eu, Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Eu, Senhor, derramei o meu furor sobre vós. É a ira de Deus que Deus vai lançar sobre o povo que não herdar a salvação nos últimos dias. É o furor do Senhor, a ira do Senhor. Se você quer a salvação,
aceita Jesus hoje como Salvador, passa perseguição, passa por luta, mas livra da ira e do furor do Senhor. Livra da ira e do furor do Senhor. Olha bem. Meu Deus. Como se funde a prata no meio do fogo, assim serei fundido no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E eles saberão que o Senhor derramou o furor sobre vós, sobre eles. Então é o furor do Senhor. Então, amados, leia a Bíblia, dá ouvido à voz do Senhor. Mas a igreja, os escolhidos do Senhor dão a voz, ouve a voz do Senhor, ouve a voz do seu pastor. Eu não sou pastor não, mas quando eu estou pregando a palavra aqui, estou trazendo a palavra, sai como o Senhor, eu sou comparado a um pastor, mas eu não sou pastor. Olha bem, como se funde, vamos para o 22, como se funde a prata no meio do fogo, assim sereis fundido no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Olha o 23. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, diz-lhe tu, és a terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Então, o Senhor compara o povo de hoje, ó, e veio a minha palavra do Senhor, dizendo o profeta Ezequiel, e veio a minha palavra do Senhor, tu és a terra que não está purificada. Esse povo é uma terra que não está purificada, e que não tenha chuva no dia da indignação. Então, essa terra não está, esse povo que nega Jesus, persegue os cristãos, que adora os demônios, que não quer nada com Jesus, é uma terra que eles compararam a uma terra não purificada. Uma terra não purificada. E não terá chuva no dia da indignação. Eles não terão o refrigério, não tem consolo, não tem nada no dia da indignação do Senhor. E mais assim, Senhor, filho do homem, diz-lhe, tu és a terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. E aqui mais embaixo, 25, diz assim, conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge e que rebata a presa, e eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Então, aqui o Senhor está falando, ó, conjuração dos seus profetas há no meio dela. Quer dizer, o profeta de Deus, o homem de Deus leva a palavra, mas o povo não crê, não aceita. Como um leão que ruge. Quer dizer, eles são como o leão que ruge. Hoje, o povo na terra, o ímpio, aquele que não quer nada com Deus, que arrebata a presa, e é verdade, eles perseguem o cristão e matam. E eles devoram as almas, verdade mesmo. É o que eles fazem hoje na terra. As pessoas que perseguem o justo, fazem maldade, devoram. E tesouros e coisas preciosas tomam. E é verdade, esse povo é ganancioso, só fala em dinheiro, observa para vocês verem. E multiplicam as suas viúvas no meio dela. Amados, essa é a palavra que o Senhor me deu. Eu não vou estender mais. Deu para entender o que o Senhor vai fazer com aquele que não herdar a salvação? Amados, vale a pena passar por certas situações. Não é que você sente bem. Às vezes a pessoa fala coisa da sua mulher, a pessoa fala coisa no nome da sua mulher, coisa pesada. Eles falam, e dentro da minha própria família estão fazendo isso comigo. Os meus próprios irmãos são meus piores inimigos. Eu estou orando a Deus para Deus me tirar de perto deles, que são os piores inimigos. Mas eu não tenho ódio, não. Eu sinto a dor, fico triste, angustiado, mas eu não tenho ódio, não, porque o Senhor que vai fazer justiça, não é eu. E quando a justiça vir, às vezes eu posso até chorar, ficar triste, porque a gente não quer o mal deles. Mas eles mesmos vão para o mal com as suas próprias pernas. Então,
A afronta é difícil de aguentar, perseguições é difícil de aguentar, ameaça é difícil de aguentar, abuso no nome da sua esposa é difícil de aguentar. Mas isso tudo vai transformar em gozo eterno. Quando nós sair dessa vida para outra, isso vai ser transformado em gozo eterno. Hoje eu escutei Satanás falar na boca de uma jovem no mercado com um vendedor, sei lá, o promotor que está arrumando a prateleira. Falou assim, falou da minha mulher, se ela morrer, essa aí vai viver de novo. Esse aí vai morrer e vai viver de novo. Esse aí vai morrer e vai viver de novo. Falei, glória a Deus, que se nós morrer, nós vamos viver de novo. Agora você aceita Jesus como Salvador da sua vida, para você morrer e viver de novo também. Como a promessa tem na minha, tem na sua. Se eu morro, você também morre. Só que a diferença é que o justo morre salvo e o injusto morre perdido, condenado ao lago de fogo. Todos morrerão, ninguém escapa da morte. Ninguém escapará da morte. O salmista Davi escreveu no Salmo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. O que chega aos 80 é cansaço e enfado. Passa como a sombra da árvore. Então, todos morrerão, tanto o injusto como o justo. Mas a vida é eterna, a salvação é só para aquele que permaneceu justo até o fim. Essa é a palavra. Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor possa atingir o seu coração. A paz do Espírito, em nome do Senhor Jesus.